Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Lael Fanin, da Educação Consciencial, e nós estamos aqui nesse bate-papo incrível para falar com o Jair sobre apometria. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os campos energéticos e os lugares de segurança que os apômetres, os coordenadores, criam para manter seguro o seu trabalho. Jair, muito obrigado por estar aqui participando mais uma vez comigo dessa live. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo bem esclarecedor para as pessoas que estão nos ouvindo agora. Imagina, olha, é um prazer estar aqui contigo e vamos esclarecer alguns assuntos que são sempre polêmicos quando a gente fala em apometria e é muito falado e às vezes as pessoas não entendem o que é ou não têm noção do que a gente está se referindo. Então, pessoal, para entender um pouco sobre o desdobramento do nível de consciência, a partir das leis, nós temos as leis e essas leis têm especificidade dentro do trabalho. Elas são usadas de acordo com o que nós vamos desdobrando e acompanhando o tipo de trabalho, que pode ser o trabalho no campo da saúde, ou das obsessões, ou de outros assuntos que tem sempre a questão da saúde do espírito, porque a apometria é a medicina da alma, não é isso, Jair? Exatamente. Acho que nada melhor define a apometria do que a medicina da alma. Entre os apômetros é o que a gente utiliza, né, Léo? Porque ela trata, obviamente, do corpo físico, ok? Mas trata do ser humano de forma integral, de todas, especialmente as questões dos corpos, do espírito como um todo. E toda vez que a gente está num processo, num trabalho de apometria, a gente sempre vai para um lugar de segurança. Primeiro, vamos falar para as pessoas o que é os campos de energia e esse lugar de segurança. O que é como se promove o campo de proteção de energia dos médiums, que vão ser desdobrados, e esse local de segurança, como acontece? Ele existe, é criado pelo mediador, pelo coordenador? Como isso acontece? Não, ele é criado como a gente cria vários campos de força, vários campos de segurança, como eu digo, basicamente é um só, obviamente. Mas esse campo, ele é criado e quando se trata de um grupo de médios, então todos os médios sabem onde é que é esse campo de segurança, todos acabam criando junto ali na hora, que é onde o próprio nome diz, nos dá segurança no momento de que a gente encontre alguma dificuldade ou precise fazer um trabalho onde a gente precisa estar protegido, como a gente disse. E esse campo de segurança, ele é um local onde somente quem está fazendo o trabalho, somente quem está trabalhando naquele grupo é que sabe como ele é, aonde ele é, porque senão não deixaria, obviamente, de ser um campo de segurança. Então, basicamente é isso, é uma criação que é construída em conjunto, ou pelo mediador, ou pelo coordenador do grupo, e que serve, então, para esses momentos onde a gente precisa estar seguro, estar tranquilo, recuperar aquele momento onde, às vezes, a gente precisa se concentrar na continuidade do trabalho e precisa dar um refúgio ali, vai naquele campo de segurança, ou também levar, ou, enfim, algum espírito, alguma situação que precisa ser tratada a partir daí. Então, o campo de segurança, além de ser isso que você falou, também são as métricas que a gente usa para criar também, logo no início do trabalho, antes do desdobrar do nível de consciência das pessoas, criando no espaço, a pirâmide, criando os vórtices, o vento solar, chamando os amigos espirituais, os mentores da casa, quando você está vinculado a uma casa espírita, uma casa energética, não é isso? Exatamente. É que eu sou um pouco ansioso e já vou lá na frente. Mas é isso, quando a gente vai construindo, na verdade começa lá quando a gente começa a construir a nossa proteção, o nosso ancoramento, né? E daí o passo seguinte é a construção desse local, que cada casa, cada grupo, cada equipe de trabalho tem o seu. E que te diria assim que é o cerne da segurança do trabalho. Quando a gente tem esse local de segurança firme, protegido ali, bem na mente de cada um dos integrantes, nós conseguimos, como é que dizer, ter a tranquilidade de trabalhar sem qualquer interferência, sem qualquer preocupação que a gente possa ser surpreendido com qualquer coisa que for, porque sempre tem esse bunker, esse local onde a gente está seguro e onde as coisas realmente a gente pode fazer acontecer sabendo que está protegido, seguro. Esses lugares de segurança dentro da apometria, dependendo do grupo do seu trabalho, assim como o Jair falou, existem especificidades em cada grupo. Dentro de algumas especificidades, nós
os coordenadores da apometria, nós, junto com os mediadores ou os apômetras, nós criamos um lugar de segurança. O que seria isso? Um local que é criado junto com a equipe para que todos desdobrem para a mesma localidade no primeiro momento. Assim que diz, desdobrando o nível de consciência nas contagens, nos pulsos magnéticos. Todas, olha só que legal, música brasileira aqui, ó. Bom, todas as nossas, todo o nível de consciência, todos os níveis de todos os mediadores vão para a mesma localidade. E essa localidade pode ser uma cachoeira, pode ser uma sala energética, pode ser uma nave, pode ser uma praia, pode ser um lugarejo, uma casa de abrigamento no meio de um local da natureza. Sempre, pessoal, é usado um lugar de mais alta energia. Não dá para você criar um lugar de segurança e ficar ali à mercê do ataque dos seres nefastos, não é isso? Como é que isso acontece? Como é que a gente cria esses lugares de segurança? Então, a gente cria através dos pulsos energéticos, como acabou de falar, né? E vai criando na mente da pessoa esse local, esse espaço. Ou leva, enfim, vou falar sempre da minha experiência. A gente cria isso lá no astral, enfim, cria esse local simplesmente imaginando, dando energia para que ele vá. E ele vai se construindo, ele vai tomando forma, ele vai ficando cada vez mais sólido, mais presente. E toda vez que a gente abre um trabalho, vai reforçando aquele lugar. Ou seja, a gente vai criando conforme vai trabalhando, ele vai se tornando mais forte, mais seguro, mais estruturado, como qualquer proteção que a gente faça, obviamente. Mas esse local é o que vai fazer com que o médium, em qualquer desdobramento, e como tu falaste muito bem, saindo dali para trabalhar ou para se desdobrar em outros níveis, em outros locais, qualquer problema, qualquer situação que ele tenha, o que precise de apoio, ele volta para esse local e ele está seguro ali. Então, esse local, normalmente, assim, eu gosto de trabalhar com locais onde a gente tem a presença desses elementos da natureza. Então, cachoeira sempre tem no meu local de segurança, mata, enfim, todos os 4 elementos a gente procura que estejam presentes, porque eles nos ajudam a repor também a energia ali, quando a pessoa volta, se sente seguro. Mas, volto a dizer, eu tenho a minha forma de trabalhar, de ver. Existem grupos que talvez trabalhem diferente, talvez não, certamente trabalhem diferente, porque a gente tem experiência, já participou de outros grupos, e vê que ou levam isso para um lugar muito mais no astral, mais tecnológico, vamos dizer assim, uma nave e tal. Enfim, não sei como é isso que... Isso é interessante, porque vai depender de cada casa e de cada grupo de trabalho de apometria, né? Por isso que é importante, logo as primeiras vezes, você estar trabalhando em grupo, porque você vai treinar a mente a criar esses lugares, né? E, claro, quanto maior número de médiums dentro daquela sala de trabalho ou de apômetras, o poder da mente, ou o poder da imagem e ação, ou a imaginação, criando esses lugares, eles são plasmados. E isso acontece por conta de quê? Porque nós temos uma energia incrível que chama o quê? O nosso ectoplasma. Nosso ectoplasma. Que ninguém tem, né? A não ser os encarnados. Isso. E a gente, sabendo usar essa energia com a força aplicada da mente, a gente constrói qualquer lugar. Exatamente. E por que o meio da natureza, sempre como o Jair falou, é importante? Porque a gente entrelaça o nosso ectoplasma ao bioplasma. E esses espíritos que estão ligados à natureza acabam usando a nossa energia, junto entrelaçado com o bioplasma, para criar equipamentos, lugares de segurança, muralhas energéticas, como a gente vê nas colônias espirituais. Tem também. Não adianta pensar que você vai sozinho, que não vai criar muro, que não vai criar campos de energia, porque você pode se perder. Nós não estamos aqui para meter medo em ninguém, mas para dar alerta. Esses alertas é importante para que você saiba o quanto é sério um trabalho de apometria. Então nós falamos que a gente pode ancorar os falangeiros, os irmãos, os guias espirituais, os irmãos fraternos de outra localidade, claro, irmãos estelares, que alguns podem chamar de extraterrestres, claro que pode, não tem problema nenhum. Inclusive acontece muito dentro dos trabalhos. Você pode ancorar
todas as falanges de caboclos, pretos velhos, os tronos e o tronados, seus exus representantes, como também mestres ascensionados, a própria rede crística, a rede de Maria, dependendo da casa como ela trabalha. Porque muitas das vezes as casas de apometria, né, Jair, estão vinculadas às casas espíritas e espiritualistas. Nas casas espíritas, as pessoas têm uma métrica mais relacionada aos mentores espirituais, aos guias de luz. Nas casas espiritualistas, tem uma visão mais aberta e acaba chamando os orixás, os elementais da terra, do fogo, da água e do ar. Acabam trabalhando com dragões de luz, acabam chamando os principados das salamandras para queimar certo tipo de equipamento, para dissolver alguma estrutura nefasta que pode estar numa casa, que pode estar em torno da pessoa, não é isso? Exatamente. Então, como a apometria começou nesse meio espírita, então muitas das pessoas que utilizam a apometria, essa clássica, tradicional que a gente está falando, ainda está presa naquela questão de chamar os guias, os mentores, que também chamamos, óbvio, mas a amplitude, o alcance que a apometria tem é muito maior e a quantidade de seres, entidades, enfim, guias que existem, que pode nos ajudar é muito maior. Então, conforme a gente vai ganhando graus de consciência, talvez, ou de entendimento de como funciona, novas equipes se agregam aos trabalhos da casa. Então, assim como começa, né, eu queria que você falasse um pouquinho, assim como se começa chamando os mentores, toda essa falange, os tronos, assim como a gente levanta campos de força, merkabas, esferas, tubos eletrônicos dentro da sala, em torno da pessoa, em torno do prédio, você tem que fazer, você tem que replicar, depois colocando os guardiões a 50, depois outro grupamento a 70 metros, outro grupamento a 120 metros, criando agrupamentos em torno do trabalho que você tem que fazer, tá, gente? Isso não é brincadeira. Quando a gente está chamando os tronos, a gente está chamando os caboclos, os boiadeiros, e fala, ó, criando agrupamentos, os guardiões de 10 metros em torno dessa sala, o segundo agrupamento a 15 metros depois do primeiro, e o terceiro a 50 metros, para não passar entidades, porque pode passar, e vai passar. Mesmo com os agrupamentos, às vezes a gente vê coisas acontecendo, porque existe algumas leis de localidades onde você é desdobrado que você não consegue burlar aqui. Mas a gente cria na casa, onde a gente está com o corpo físico, para que isso não aconteça. Mas no mundo astral, a gente sabe que a gente está propenso a perceber, sentir tudo pelo seu nível de consciência que está lá. Então, Jair, se eu começo com todo esse ancoramento dos seres, com todas as proteções, e depois eu vou ao meu local de segurança, o que eu faço para retorno? Não, acho que essa questão de quando eu faço o ancoramento cada um faz o que lhe é seguro, e eu não vou contar, por exemplo, o meu ancoramento para as pessoas. Porque se ele é justamente a minha proteção, eu não vou contar, deixar para o meu inimigo, que pode estar me ouvindo aqui do lado, dizendo assim, olha, eu coloco um ancoramento de guardiões nessa sala, nessa quadra, eu não vou contar qual é o meu ancoramento, é a surpresa da minha defesa disso. Mas, objetivamente, nessa questão, eu faço todo esse processo de construção da minha segurança, do meu local de segurança. Quando eu termino o trabalho, eu tenho que apagar tudo isso. Então, eu fecho, sim, todos os portais, cuido para que não sobre rastro nenhum. E volto, tento voltar quando eu chego da maneira mais diferente possível, para que ele não consiga me rastrear. Eu passo por um labirinto, se eu quiser criar. Enfim, é de cada um, para que isso não me corra o risco de depois alguém me rastrear em algum momento. Porque a gente tem que sempre lembrar o seguinte, ó, que os inimigos de quem eu libertei vão se tornar meus inimigos, ou pelo menos eles não vão ser simpáticos comigo. Então eu tenho que ter essa segurança, tanto quanto a segurança de construir uma proteção. Porque a volta, ou apagar os rastros, ou não deixar o caminho para que eles me reencontrem, é super importante. E aí, obviamente, que a gente não pode esquecer, agradecer a ajuda que sempre a gente tem e fecha os trabalhos tranquilamente, sem problema nenhum. Obviamente que alguns portais de luz a gente fecha, mas eles são, eu digo que eles são que nem aquelas esteiras de shopping center, que elas estão sempre ali prontas, a gente pisou nelas, elas saem andando, né? Então, esses portais, alguns deles são... então, quando a gente finaliza, na verdade, a gente tem que manter as conexões com os seres de luz, com nossas hierarquias divinas, nos mantendo invisíveis, invulneráveis, imperceptíveis, indestrutíveis, e assim vai, para que eles não nos enxerguem. E nós podemos criar isso mentalmente.
Mas é claro que uma coisa que a gente não falou, que isso vai vir dentro das leis, e um outro bate-papo é como eu saio com o meu corpo como eu estou aqui, ou eu posso criar uma roupagem energética como os espíritos o fazem, para vir como um pai velho, como um caboclo. Assim, claro, né, Jair? Nós Nossa, podemos fazer da mesma forma. se a gente sair como é no normal, é muito fácil de nos identificar. Então, assim, é muita ingenuidade alguém que trabalhar com apometria querendo já sair para o astral como ele se normal. Tem que criar uma roupagem, um disfarce, e aí, obviamente, que entre os que estão presentes, sabe quem é, enfim, há como se reconhecer, porque já me fizeram essa pergunta, mas sai disfarçado, como é que teu colega vai saber como é que tu tá? Não é isso. Mentalmente sabe. Mentalmente sabe, Há obviamente. uma codificação, né? Exato. E a gente consegue se identificar. Mas é preciso, sim, ter esse cuidado para a gente não ser identificado. Esses rastros é como a gente faz em qualquer lugar. Tu imagina assim, ó, eu saí daqui onde é o meu. E vou fazer sei lá, eu não tenho um exemplo prático agora. Eu vou fazer um atendimento em um local onde eu subi o morro, digamos assim, para resgatar um ser que está de posse lá de uns seres trevosos. Mas se eu deixar o caminho que eu fiz para voltar, ele vai seguir o meu rastro e vai me encontrar. E não quer dizer que ele vai me encontrar imediatamente, ele só vai me mapear e vai me manter, como é que eu dizer, na frequência dele, no mapa dele, da minha energia, e vai me pegar em algum momento onde eu caí minha energia, onde eu vou ter algum problema. Então, fechar os portais, fechar todas as frequências que a gente acessou é super importante. Uma outra coisa importante que não pode esquecer jamais é que isso acontece, isso é normal, a gente entende, mas só com o processo, só pelo trabalho, pelo tempo que você vai conseguindo entender isso tudo que eu vou falar agora. Acabou-se o trabalho, fechou o trabalho na sala, junto com os apômetros e o coordenador, o trabalho fica ali. Ele não vai com você para a cama, ele não vai com você para casa, ele não vai na carona de carro para casa com um amigo falando, nossa, você viu quando a gente trabalhou com aquela entidade que ela fez isso, isso? Nossa, você viu aquele castelo que nós vimos? Nossa, você viu que a gente estava no Japão, que a gente foi para a Austrália, estava acontecendo isso? Não. Zera o trabalho ali na sala e você não pensa mais naquilo. Porque o teu pensamento aplicado no trabalho, você está abrindo possibilidades para virar um sinal de alerta para ser achado e rastreado. Por isso, a apometria é uma coisa muito séria, que você pode ser apômetra, você pode trabalhar com apometria sim, mas tem que saber que você não está brincando. Não é brincar de médium, brincar de apômetra. É uma coisa muito séria, é a medicina da alma. Mas essa medicina da alma, ela é usada, como eu falei, não só para o espírito. A gente pode usar a apometria, essa medida além da medida, em outros trabalhos, em outras frentes. Muitas das vezes, os grupos de apômetra não vão ajudar só os desencarnados ou encarnados do nosso planeta. Lembremos que, como guardiões e amparadores dessa hora, nós podemos estar sendo acionados por redes que estão acima do que nós entendemos que são rei de Melquisedeque, Elonanadek, Voronanadek, dos mestres ascensionados, para estarmos em outras localidades do universo, amparando uma coisa que é quase impossível hoje, até de eu falar para vocês, a gente compreender juntos aqui, o que seria essa experiência nessa localidade. Nossa, mas será que o apômetra pode realmente desdobrar e dar saltos para longe, tão longe assim? Pode, porque nós somos experiências desdobradas na fractalidade. Portanto, para resolver problemas de bolsões e agrupamentos de espíritos que vieram para a Terra, é necessário que possamos acionar o que nós chamamos de eu sou, alma, mônada e supramônada. E são exatamente essas terminologias que você vai entender na apometria quando a gente chama lá, acionando a mônada dessa criatura, desse espírito, para que ele compreenda na totalidade que ele é luz, que ele é a fonte. Acionando a supramônada. Às vezes a gente tem que fazer essa programação, mas nós também somos levados para auxiliar outros grupos, um auxiliando o outro. Assim como a rede de Elim está vinculada a uma rede de serafins e de arcangélicos e querubins, assim nós fazemos também trabalhos do outro lado. Nossa, nós somos tão importantes assim, né, Jair? Sim, nós temos uma importância muito grande. Jair falou que nós temos o quê? Um alimento, uma energia que pode ser uma bomba nuclear do outro lado, que se chama ectoplasma. Exato. E eles sabem usar isso nessa localidade do universo. Não pense que nós estamos à toa aqui. De alguma forma, encarnados, sabendo ou não da apometria, desencarnados, sabendo ou não das leis da apometria, são usados a todo tempo.
seja pelo lado A ou pelo lado B. Não estou falando positivo e negativo. Eu estou falando dentro dos trabalhos, de bandeiras que são levantadas do outro lado. Porque às vezes a minha bandeira do outro lado é diferente da sua. Mas em algum momento nós vamos nos encontrar para um único trabalho, o despertar da consciência coletiva.